Fala pessoal, olha só o que está aqui comigo, um fone de ouvido da Edifier. Ele é o modelo W800BT Plus. Eu comprei esse fone já tem um tempo, mas eu resolvi postar aqui para vocês pela qualidade que ele tem. Ele é um fone de entrada, tá pessoal? Eu comprei ele na Amazon, demorou pouco mais de 3 dias para chegar para mim, e ele oferece, segundo o fabricante, Edifier, ela é uma grande produtora de áudio, que é bastante confuso quando eu fui comprar, que eu fiz aí a pesquisa por outras marcas, como a JBL, comparei a JBL com ela, e ela era o que me entregava mais benefícios, tá? Olhando aí alguns reviews da internet. Portanto, eu resolvi aí adquirir esse produto. Eu vou logo dizendo para vocês, é um produto fantástico e eu vou estar dizendo aqui algumas características para vocês. Mas antes disso, vamos ao unboxing rápido. Ele, como eu estava mostrando aqui, segundo o fabricante, tem 40 milímetros aí o falante dele. Outra coisa que me impressionou bastante nesse fonezinho é o fato dele ter mais de 55 horas de reprodução contínua. Eu carrego ele, pessoal, uma vez no mês, e às vezes é porque eu quero carregar e utilizo ele na sua qualidade máxima. Esses dias eu não estou utilizando porque eu estou de férias, então eu utilizo mais quando eu estou trabalhando, mas geralmente é isso. Ele dura, comigo ele dura 15 dias, eu fazendo utilização máxima. Eu utilizo aí umas 3, 5 horas por dia e ele dura aí uma eternidade para acabar a bateria. Você até esquece. Quando ele dá o aviso que você precisa carregar, às vezes eu fico olhando no aplicativo que ele mostra quanto ele está carregado ali. Eu fico olhando para ver e me surpreendo, porque eu utilizei 5 horas e ele desceu 5%, 3%. Então assim, é fantástica a bateria. Lembrando que o fabricante, ele fala para não carregar em carregadores turbo. Então se você comprou isso aqui, procure ver qual é a voltagem, a amperagem que ele suporta para você não danificar aí a bateria. Mas é uma recomendação do fabricante, não carregar em carregadores turbos. Ah, e outra coisa, apesar dele ser tipo C e ter essa recomendação, ele não vem com o carregador, não vem com a base carregadora dele. Então você que tem que ter esse cuidado aí quando você for carregar o seu produto. Eu, por exemplo, utilizo uma da Samsung, um antigo que eu tinha aqui da Samsung, então dá perfeitamente para fazer o carregamento dele, que ele promete 100% de carga em 3 horas. Pode conectar mais de 2 Bluetooth nele, tá? Então você pode conectar aí um notebook, por exemplo, uma Alexa e um celular, e ele vai funcionar perfeitamente sincronizados. Ele tem um aplicativo que é fantástico também, uma mixagem aí no som, colocar um pouquinho mais de grave, menos grave, colocar conforme o tipo de música que você está ouvindo. Então assim, isso graças a esse carinha aqui, ó, um Qualcomm aptX. A única coisa que eu vou estar revelando para vocês que eu não gostei é o fato dele não ter cancelamento de ruído ativo, tá? Mas que isso não impede nada na utilização dele. Eu particularmente só sinto essa diferença quando o ambiente está muito poluído, sonoramente falando, e aí você vai sentir um pouco de dificuldade, porque ele não é um falante alto, tá? Ele não é um alto-falante que vai, aqueles que estouram o seu ouvido. Por mais que o fone ele esteja em volume máximo, você vai ouvir aquela música cristalina, tá? Não é aquilo que vai incomodar o seu ouvido pelo fone estar em alto volume. Então vamos ao unboxing. Além daquela capinha que tem, eles teve esse cuidado, né? Eles têm esse cuidado de colocar mais uma, que é essa parte aqui. E aí vem essa caixa aqui, parece uma caixa premium, dá a ideia de uma caixa premium. Como eu falei, é um fone de entrada. Para o Brasil, muito caro para um fone de entrada, mas é custo Brasil, né? Então não tem o que reclamar. Aqui dentro, pessoal, uma coisa que eu gostei já de cara é o fato dele ter isso aqui, que é o cabo P2, ou seja, se você não quiser utilizar ele no fone no Bluetooth, se você não quiser utilizá-lo no Bluetooth, você pode estar utilizando ele conectado diretamente na saída P2 que ele tem. Então vou puxar a maravilhinha aqui. Ele é essa gracinha aqui. Olha, pessoal, de cara, logo de cara, você percebe, ele é bonito. Obviamente ele é muito bonito, de um lado e de outro tem a marcação aí da empresa, fabricante, mas dá para você perceber quando você começa a utilizar que ele não tem aquela pegada totalmente premium.
tá? Já de cara você vê que é plástico, tudo de plástico. A única parte de metal que você vê aqui são esses parafusinhos aqui. O restante são tudo de plástico. Essa parte aqui é uma esponja muito boa, que é o cancelamento passivo, tá? Cancelamento passivo de ruído. Por que que eu não comprei um JBL e decidi comprar um Edifier, que poucas pessoas conhecem? Bom, basicamente por causa disso. Foi isso aqui que decidiu, essa parte aqui, né, que fica no ouvido, que desempatou eu pegar esse aqui e não pegar o 510 o JBL 510, tá? Essa parte aqui decidiu, porque o JBL 510 ele não cobre a orelha, ele fica sobre a orelha. Então, com o tempo, isso alguns usuários relataram que incomoda, porque ele começa a apertar a orelha e tudo mais. Já o Edifier W800 Plus, ele não tem isso, ele cobre a orelha, ele cobre toda a sua orelha. A não ser que você tenha uma orelha aí muito grande, tá? Mas a minha, por exemplo, ela fica completamente imersa aqui dentro, o que dá uma experiência muito agradável em você estar utilizando. Ele também tem essa parte aqui, ó, que provavelmente, com certeza não seja couro, e sim courino, né? Uma imitação aí de couro, mas que dá um conforto a mais na utilização. Principalmente eu que utilizo bastante fone de ouvido. Eu gostei bastante dessa parte do fone de ouvido. Ele tem aqui a marcação wireless. Uma coisa que eu não gostei é que essas marcações aqui, ó, que são pintadas, elas se desfazem com o tempo. Não sei se dá para vocês verem aí, tá um pouco desgastados. E o fone de ouvido tem pouco mais de 2 meses, não tem nem 2 meses ainda. E ele acaba se desgastando um pouquinho a pintura, tá? Então, acho que a empresa poderia ter um cuidado maior nessa questão. Mas, no geral, é um fone de ouvido muito bom, uma sonoridade muito boa. Não tem aqueles botões cheios de poluído. Ele só tem 3 botões, que é esse aqui, que você vai ligar, desligar, pausar a música, continuar a música, sincronizar o Bluetooth, tudo por esse botão aqui, tudo por esse comando só aqui. E de aumentar e diminuir também, que tem aqui, aumentar, diminuir, pular a música e retroceder a música. É tudo por esse botão, esses 3 botões. É os únicos botões que você vai encontrar nele, em todo o fone. Ah, outra coisa, ele é relativamente leve, não é um fone de ouvido muito pesado. Ele é relativamente leve, que eu gosto bastante, se tratando de fone de ouvido. Nunca utilizei ele para academias, até mesmo porque eu acredito que em grandes impactos, por não ter uma construção melhor, ele acabe caindo. Mas outros usuários e outros reviews aí da internet revela que não tiveram problema nenhum em fazer essa utilização em academias. Beleza? Agora só tome o cuidado por ser um material, né? Um material é uma esponja boa, é um corino bom, porém o próprio fabricante revela para você não suar com ele, tá? Não manter isso aqui molhado porque pode desgastar, tá? Ele acaba fazendo aquele craqueladozinho, mas que eu já vi na internet que é possível fazer a substituição dele, que é legal. Então eu tô pouco mais de 2 meses com ele e estou perplexo com a qualidade sonora desse fone de ouvido. Eu nunca tinha utilizado fone de ouvido, sempre comprei aqueles fones de ouvido baratinho, só que eu cansei de fazer esse tipo de compras porque você sabe que não dura, certo? Antes de você comprar um fone que tenha uma construção, uma qualidade melhor, como é o caso do Edifier, e ter essa sonoridade mais cristalina, dá para você sentir os graves com maior nitidez, sabe? Quando você coloca a primeira vez, a experiência de você colocar um fone desse a primeira vez é um fone de entrada, eu repito, é um fone de entrada, e mesmo assim você sente que você está em outro espaço, que você nunca conseguiu ouvir aquilo com tanta nitidez, tá? Obviamente que o aplicativo de música que você utiliza, a qualidade da música que você baixou influencia. Eu utilizo ele tanto na forma Bluetooth quanto na forma do P2, né? O P2 aqui que está aqui, representado aqui. Beleza? Eu utilizo bastante. Quando eu não estou com o celular, eu estou com o notebook. Então
eu faço essa integração aí. Ele tem essa regulagem de altura aqui, dependendo do tamanho da sua cabeça. Só que eu fico meio receioso quando eu abro ele, porque ele não tem aquela construção. Eu preferia que isso aqui fosse metal, né? Porque a impressão que eu tenho, se eu deitar na cama, por exemplo, utilizando ele, é que eu vou quebrar, entendeu? A impressão que eu tenho é essa. Não é que vá acontecer. Em um material já tentei, que eu tô com a mão só aqui, esticar mesmo para testar. E ele teve uma boa resistência, tá? Ele teve uma boa resistência. Só que com o tempo, a utilização, se você utilizar, por exemplo, eu utilizo mais de 5 horas por dia um fone desse aqui, tá? Facilmente, 5 horas por dia. E ele acaba ficando no formato da sua cabeça. Ou seja, ele vem assim, né? Um pouco mais aqui de 5, 6 centímetros. Só que minha cabeça, né? Quando ele fica assim, ele não tem uma memória para voltar para o lugar, exatamente por causa do material. Então, assim, depois de longas horas de utilização, eu normalmente guardo ele nessa posição aqui, tá? Eu junto ele assim e guardo ele assim, exatamente para a próxima vez que eu pegar ele tá com essa memória guardada e eu ter um conforto na pressão dele melhor. Tá? Então, assim, não é um fone de ouvido premium, mas você pode contornar isso facilmente. Ele existe, esse modelo W800PT, ele existe já há muito tempo, tá? É um produto consolidado no mercado da marca Edifier, só que eles fazem uma atualização. Tudo que eles podem incrementar num produto, eles vão lá e colocam, tá? Por exemplo, ele tem um carregamento, que eu esqueci de falar para vocês, o carregamento dele é tipo C, o que é uma maravilha. Eu tô cansado de comprar fone de ouvido com aquela porcaria daquela USB que quebra. Às vezes o fone de ouvido tá perfeito, mas isso aqui quebra. Isso aqui quebra e você não consegue mais carregar o produto. Eu adorei isso, essa facilidade da Edifier ter colocado o tipo C, é o certo. Todos os produtos hoje em dia utiliza. Você não precisa carregar meio mundo de cabo quando você sai, apenas um e do celular e já deu, a não ser que você utilize aí iPhone. Ele é compatível com iPhone, tá, pessoal? E Android. Fechou? Então, assim, é um produto bom. É um produto pro Brasil muito caro ainda, tá? Mas é um produto que vai te entregar aquilo que você pagou. Ele é muito, muito bom mesmo. Ele fica muito, muito bem ajustado à cabeça. Com o barulho, como eu falei para vocês, dá para escutar algumas coisas e tudo mais, mas nada que vai te incomodar. Às vezes eu utilizo ele sem música, só para abafar o ambiente. Às vezes o ambiente está muito poluído e eu tenho essa sensibilidade com barulho, então acabo colocando ele, mesmo não estando utilizando música ou utilizando qualquer outro tipo de áudio, exatamente para cancelar um pouco o barulho que me incomoda, tá? Me irrita mesmo o barulho, então tem essa facilidade. Então, assim, quem assistiu até aqui, deixa o likezão, se inscreve no canal. Eu tô trazendo aí, vou voltar com o canal aí, vou estar trazendo para vocês alguns vídeos de alguns produtos que eu comprei. E um deles é o Nitro 5 que eu comprei, tá? Que eu utilizo inclusive com essa maravilhazinha aqui. Fechou? Então, quem assistiu até aqui, muito obrigado e até a próxima.